Bom, queridos, então vamos agora para a gente fazer a nossa correção do livro de atividades, tá? A unidade 4, que está falando aí sobre a Reforma Protestante, tá bom? Vamos lá para a primeira questão, aí na página 23. A questão diz o seguinte: essas imagens representam três momentos da Reforma Protestante. Quais são eles? Então, a primeira imagem que vocês estão vendo, ela está retratando a questão da venda de indulgências, tá? A segunda retrata quando Lutero estava pregando as 95 teses na Catedral de Wittenberg, beleza? E a imagem 3 e mostra o quê? Mostra Lutero perante o imperador Worms, né, defendendo as teses dele, as teses que ele escreveu, ok? A questão B, ainda da questão 1, né, a B, fala o seguinte: elabore em seu caderno um esquema que apresente de que forma os três eventos da imagem estavam relacionados, tá? E a C crie um diálogo entre os personagens de cada uma das imagens, levando em consideração a situação histórica a que se referem. Então, essas aí vocês vão fazer no caderno de vocês, mas é algo mais pessoal, ok? A segunda questão, vamos lá. Diz o seguinte: identifique as características listadas a seguir se as características listadas a seguir pertencem ao luteranismo, calvinismo ou anglicanismo. Vamos lá. A questão A está dizendo aí, o rei como líder religioso. Então, a gente está vendo o quê? A gente está vendo aí, representa, né? Pertence ao anglicanismo, ok? A questão B diz o seguinte, doutrina da predestinação absoluta. Quem acreditava em predestinação, gente? Calvinismo, né? João Calvino que acreditava que as pessoas eram predestinadas, tá? Questão C, confisco de terras e bens do clero, tá? Quem foi que fez isso? Quem confiscou as terras? Não foi o rei Henrique VIII? Então vocês vão fazer aí que é anglicanismo, tá? A questão D está dizendo o seguinte: salvação por meio da fé. Quem acreditava que a salvação era por meio da fé? Era Martinho Lutero. Então vocês vão colocar aí luteranismo. A diz aproximação com a burguesia. Por que aproximação com a burguesia? Quem é que pertence ao quê? Ao calvinismo. Por quê? Porque Calvino ele relaciona, né, a questão das pessoas serem predestinadas, né? Então, assim, a prosperidade, né? A pessoa ser próspera é um sinal disso, né? Dessa salvação. Então, aí a gente já coloca como uma coisa assim que a gente também aproxima mais ou menos com aquelas coisas, né, com que da burguesia, né, nesse sentido, tá? A F está dizendo o seguinte: tradução da Bíblia para o idioma alemão. Quem foi que fez isso, né? Quem foi que possibilitou isso? Então foi Martinho Lutero, não é isso? E a G que está dizendo inexistência de hierarquia na igreja. Isso é uma característica pertencente tanto ao luteranismo quanto ao calvinismo, ok? Então é isso que vocês vão escrever aí. Aí na página 24, a gente vamos aí para a terceira questão, que diz o seguinte: uma das ideias defendidas por Martinho Lutero foi a livre interpretação da Bíblia. Essa prática também foi defendida por João Calvino e Henrique VIII. A respeito desse assunto, leia o texto a seguir. O vernáculo da Bíblia tornou-se uma instituição na Inglaterra dos Tudor, à base de uma autoridade monárquica da independência protestante da Inglaterra, o livro da moralidade e da submissão social. Sua centralidade tornou-a um campo de batalha entre várias ideologias, o nacionalismo inglês contra o nacionalismo romano. A sociedade estava agitada e esperava-se que a Bíblia oferecesse soluções para os problemas que a assolavam. A tradução da Bíblia para o inglês tornou-a acessível a grupos sociais novos e mais amplos, incluindo artesãos e mulheres, que liam sobre os seus próprios problemas e possíveis soluções no texto sagrado. Vamos lá. Agora, por base nos textos e nos seus conhecimentos, responda às questões. A. Por que a tradução da Bíblia fortaleceu o movimento da reforma? Olha só,
Essa tradução da Bíblia, ela fazia o quê? Ela possibilitou o acesso de mais pessoas, né? Então, o que que acontece aí? As pessoas, elas poderiam, elas tinham esse acesso, elas tinham a liberdade de ler a Bíblia e fazer a sua própria interpretação, ok? Até então, a igreja detinha esse poder, essa questão da Bíblia só ser lida, né, nas missas, nas pregações e tudo mais. E aí, por que que fortaleceu o movimento da reforma? Porque justamente tirava o poder da igreja de deter a Bíblia só para ela, né? De fazer a interpretação e induzir os seus fiéis da forma que melhor é, fosse, né? Do jeito que do jeito que poderia convir à igreja. Então, é um fato que tira aí o poder da interpretação, né, da igreja, tá bom? A questão B fala o seguinte: que relação as pessoas estabeleceram com os textos sagrados após a tradução deles? Olha só, o que as pessoas estavam buscando, né? Essas pessoas estavam buscando o quê? Conforto, explicação, né? As coisas, né? Os dramas diários, né? Do cotidiano. Então, eles buscavam ali respostas, né? Algo que justificasse o porquê disso, né? Então, assim, é, a questão de dominar a leitura, né, foi algo assim vital e transformador para as sociedades, né? E foi um processo aí que foi bem intenso aí na questão do período das reformas religiosas, ok? Olha só, aí na página 25 a gente tem a questão 4, que diz o seguinte: a crise interna da Igreja Católica e a rápida expansão da Reforma Protestante contribuíram para que a Contra-Reforma ocorresse. Explique essa afirmação. Vamos lá. O que estava acontecendo nesse período na Igreja Católica, gente? Olha, era a venda de indulgências, né? Roubos, tudo isso estava acontecendo dentro da igreja, né? E aí eram coisas que estavam enfraquecendo a igreja. Com esse descontentamento do povo com a Igreja Católica, a igreja foi perdendo os fiéis, né? E aí eles tiveram que fazer o quê? Tiveram que agir. Qual foi essa ação deles? Eles começaram um movimento chamado Contra-Reforma, justamente para que eles pudessem evitar a expansão da reforma protestante, né? A perda de muitos mais fiéis, muito mais do que eles já tinham perdido, né? Então, assim, é, a igreja, na verdade, esse movimento, né? Tanto a crise da igreja quanto a reforma protestante contribuiu dessa forma para que ocorresse a contra-reforma. A igreja tinha que agir, tinha que fazer alguma coisa. E foi isso que ela encontrou. Foi assim que ela encontrou uma forma, né, de tentar é, perder os fiéis, né? E tentar também conseguir novos fiéis para a igreja. Bom, vamos para a questão 5. Considere o contexto da reforma e da contra-reforma e relacione a primeira coluna com a segunda. Olha só, a venda de falsas relíquias sagradas, isso é o quê? A simônia, né? Simonia. A venda do perdão dos pecados. O que isso aí significava o quê, gente? O que era isso? Era a venda das indulgências, tá bom? Conjunto de textos escritos e pregados na porta na Catedral de Wittenberg. O que foi que aconteceu isso aí? O que a gente viu? Isso aí são o quê? As 95 teses, né? De Martinho Lutero. E diminuição do número de fiéis católicos. Isso aí foi devido à expansão da reforma protestante. Então, vocês vão marcar dessa forma aí na apostila de vocês, tá bom? A questão 6 vem dizendo o seguinte: em relação às resoluções do Concílio de Trento, ocorrida em 1545 e 1563, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. A primeira questão está dizendo o seguinte: a Igreja Católica reforçou suas tradições, mas aderiu a alguns elementos propostos por Martinho Lutero. Isso aí é o que, gente? Verdadeiro ou falso? Isso é falso, ok? Reforçar os tribunais da Inquisição, dando a eles mais poder,
era uma maneira de a Igreja Católica combater o que considerava heresia. Isso aí está verdadeiro? É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A criação do Index Librorum Prohibitorum visava controlar as ideias que circulavam a favor da reforma protestante. Isso aí também é verdadeiro, gente. E a última que diz o seguinte: a reforma católica manteve o celibato e o culto às imagens, que também é uma questão verdadeira, ok? Sétima questão, vamos lá. Leia com atenção as informações a seguir. E aí tem os pontos aqui. Aqui na questão 7, na página que vai para a página 26 já, tem algumas questões, algumas informações que vocês vão ler, tá? E aí, baseado nessas informações, né, você vai marcar qual é verdadeiro e qual é a falsa. A primeira questão, está dizendo o seguinte: é possível estabelecer uma relação com a Reforma Católica e a história do Brasil. Isso aí é o quê? É verdadeiro, tá bom, gente? A questão B. Os efeitos da Contra-Reforma foram sentidos somente na Europa. Tá? Isso aí é verdadeiro? Claro que não, é falso, tá? Porque foi sentido a questão, a Contra-Reforma, né, não ficou ali restrito à Europa, tá bom? A questão C. A reforma e a Contra-Reforma são processos desvinculados ao contexto do Renascimento. Olha só, as críticas, né, tudo isso do renascentista, os teóricos do renascimento, tudo isso contribuiu, né, de alguma forma, ela está vinculada, contribuiu, né, para a questão da reforma, tá bom? A reforma protestante. Então, está sim vinculado ao renascimento. A questão D diz o seguinte: no decorrer do século XVI, ocorreram pelo menos 3 processos transformadores na Europa. Então, é verdadeiro. E aí, a questão 8, né, a última questão, diz o seguinte: reescreva as frases que você considerou falsas na atividade anterior, tornando-as corretas. Olha só o que vocês vão fazer. A questão 7 trouxe aqui 4 questões, né? A, B, C e D. E dessas 4, 2 são falsas. A B e a C. Então, assim, o que vocês fazem? Vocês transformam a questão B e C, como se vocês estivessem justificando, tá bom? E é o que está aqui. Enfim, pessoal, é isso. Eu sugiro que vocês vão pausando, né? Pausem o vídeo para que vocês consigam copiar, né? E corrigir aí na apostila de vocês, tá ok? Um beijinho, meus amores, e até a próxima.